Fala aí, Fernando. Tudo bom, cara? E aí, tudo jóia, Sávio? Tudo beleza, cara. Prazer estar falando contigo aqui. A gente já andou se falando aí nos últimos meses algumas vezes, mas fazia tempo que a gente não se falava. E a gente está com esse tema aí para conversar, né? O Working Holiday Visa para brasileiros aqui na Austrália, que é uma novidade aí muito importante e muito útil aí para muita gente que está pensando em vir para a Austrália com um visto diferente, né? Mas as pessoas querem entender melhor essas regras. E aí eu pensei em chamar alguém que entendesse do assunto para bater esse papo. E aqui estamos nós. Então, obrigado aí por ter aceito o convite, cara. Imagina, o prazer é meu, sempre bom falar contigo. É uma notícia muito boa para os brasileiros, é uma nova oportunidade para quem está no Brasil e quer vir para a Austrália. E essa notícia veio de uma entrevista dada pelo novo embaixador brasileiro da Austrália, né, que é o Marcelo Lírio, ele que é carioca, graduado lá na PUC do RJ, e ele está substituindo o Sérgio, que é o antigo o embaixador brasileiro que acabou de deixar o cargo. Então, uma rádio chamada SBS Português entrevistou o Marcelo, que está atualmente em Canberra. Canberra é a Brasília aqui da Austrália, né, a capital do país, e ele está fazendo sua quarentena lá. Então, ele prestou essa entrevista quarentenado, esperando dar os 14 dias para poder sair, e ele falou algumas coisas muito interessantes nesse papo. Tá me ouvindo, sabe? Bacana, cara. Bacana. Bacana, legal. E Fernando, cara, conta para mim. Você acompanhou essa notícia? Você deu alguma olhada aí nos sites oficiais aí para pegar informação em primeira mão? Porque a gente sabe que toda vida que sai uma notícia como essa, todo mundo fica muito empolgado, fica muito feliz com a notícia como essa, mas poucas pessoas vão lá checar, né? E aí eu te pergunto, você teve tempo de dar uma olhada mais a fundo nesse novo visto aí para brasileiros? Sim. O Marcelo ele comentou que esse visto ele é um acordo que já está feito, foi feito pelo antigo embaixador brasileiro, o Sérgio, porém ele ainda não entrou em vigor. Devido à pandemia, o governo australiano acabou postergando, mas é um acordo feito, ele vai acontecer, a gente só não sabe quando, e a expectativa do embaixador brasileiro é que seja muito em breve. Também não sabemos mais detalhes desse visto. O Working Holiday Visa já é um visto bem popular aqui para a Austrália, já tem vários países que têm essa parceria, esse acordo, e alguns dados interessantes desse visto que vale a pena compartilhar. Esse visto ele é normalmente ideal para jovens, pessoas que acabaram de formar ou no ensino médio ou na universidade, que tem mais ou menos entre 18 e 30 anos, e é um visto que dá full-time work rights, ou seja, as pessoas podem trabalhar integralmente. Isso é um plus, porque normalmente muitos brasileiros aqui, metade da comunidade brasileira aqui, hoje são 50 mil brasileiros na Austrália. Quase metade dessas pessoas estão no visto de estudante. E o visto de estudante, ele não dá o direito ao trabalho integral, o que esse novo visto possivelmente vai dar. Então, é um bônus ter esse visto aí, e o Brasil incluso nessa lista de países elegíveis. Muito legal, cara, muito bacana. E eu, nesses anos de Austrália, já conheci várias pessoas, né, que estavam aqui nesse visto. Claro, não brasileiros, porque isso é novidade para a gente, mas tive amigos portugueses, tive amigos de outros países da Europa que estavam aqui nesse visto. E é como tudo na vida, né, cara? Tem os prós e os contras, né? Tem um lado muito positivo desse visto, mas também tem um lado não muito agradável, digamos assim. Tu também conhece ou conheceu alguém aqui na Austrália que está nesse visto? E qual é a sensação que tu tem com relação a esse visto, cara? Sim, é interessante você levantar esse ponto. Quando fala desse visto, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a palavra backpackers, porque é um apelido que é dado para normalmente os europeus, né? Acho que não se limita aos europeus, mas normalmente eles são chamados de backpackers, porque eles vêm nesse visto para a Austrália e rodam o país inteiro, seja de van, seja parando de hostel em hostel, num estilo de vida muito interessante. E eu já pude conhecer alguns, sim, principalmente
em pontos paradisíacos aqui da Austrália que eu fui, como Byron Bay, como Sunshine Coast, e lá você encontra muitas pessoas nesse visto. Italianos, europeus, né, os próprios argentinos, uruguaios, tem muito país da América do Sul que já tem direito a ter esse visto. Bacana, cara, bacana. E o que você acha de a gente fazer aqui um bate-bola aqui entre nós dois, falando o que a gente acha de positivo e de negativo sobre esse visto, só para a gente reunir aqui 2 pontos de vista e entregar um conteúdo legal aqui para quem está nos escutando lá no Brasil? Maravilhoso. Vamos lá. Começa aí, fala uma coisa boa. Beleza. Depois eu falo uma ruim. Cara, uma coisa boa logo de cara com esse visto é na parte financeira, né? O fato de que você não tem que pagar a escola de inglês, que é uma exigência do visto de estudante, já é um peso a menos aí na parte financeira para muita gente, né? A gente sabe que vir para a Austrália com o visto de estudante é um negócio, é uma montanha-russa, né? Porque você tem que trabalhar muito para juntar dinheiro, mas você tem limitação de horas. E o tempo você precisa pagar contas, precisa ter uma vida social. Então você está fazendo um malabarismo ali com várias bolas. Isso no visto de estudante, né? Que é o que você veio, que é o que eu vim. No visto Working Holiday, você não tem que pagar a escola. Então é um custo a menos, talvez seja uma das maiores despesas que um estudante tem, né? Aqui na Austrália. Então, o primeiro ponto positivo que eu vejo é essa. É uma economia de grana. Com certeza, faz todo sentido, acho que é o ponto mais positivo. E aí eu vou trazer um ponto negativo. E eu acho que um ponto negativo interessante é que esse visto, ele dá direito às pessoas a trabalharem há no máximo 6 meses para o mesmo empregador. Então, uma pessoa que está pensando em algum compromisso de longo prazo profissional, ela acaba ficando limitada, porque ela, pela lei, né, pelas regras do visto, ela só pode trabalhar 6 meses pelo mesmo empregador. Por mais que o visto dure inicialmente 1 ano, 12 meses, ela só pode ficar 6 naquele empregador. Depois ela tem que, na teoria, mudar. É bom lembrar que eu já ouvi casos de pessoas que trabalharam mais de 6 meses que pediram a isenção para o governo, né, o que mostra que a imigração ela tem suas regras, mas ela é flexível. Certo, beleza. Posso ir de outro ponto positivo também? Claro. Fala bem que eu falo mal. Vamos lá. Cara, beleza, depois a gente inverte, se for o caso. Cara, um ponto positivo que eu vejo nesse visto é com relação às pessoas realmente conhecerem a verdadeira Austrália. Como eu falei antes, tenho amigos portugueses que vieram para cá nesse visto, muitos deles, outros amigos de outras partes da Europa, se não me engano, suecos, se eu não me engano, italianos também têm essa prerrogativa, né, esse acordo bilateral entre a Itália e a Austrália, se não me engano. Mas, enfim, conheci muita gente, muitos backpackers, muitos viajantes nesse visto Working Holiday. E um ponto positivo que eu vejo é o fato de que eles têm que, pelo fato de que eles têm que trabalhar em fazenda, isso meio que força essas pessoas a irem morar em regiões mais isoladas das grandes capitais australianas. Então, né, eu vejo isso, pelo menos por um certo período, como um ponto positivo, que você vai encontrar ali os Bogans, né, os australianos do countryside, e, sei lá, o ambiente é diferente, o clima é diferente, o estilo de vida é diferente, então eu vejo isso como uma opção aí de viver um estilo de vida diferente, nem que seja por alguns meses. Com certeza, faz todo sentido. Hoje eu estou morando aqui no interior de Queensland e viver realmente essa parte mais local, você emerge mais na cultura, é muito interessante. Você conhece mais um pouco do país, das pessoas que moram aqui. Vamos lá. Total. Um outro ponto negativo sobre os estudos. Normalmente essas pessoas que vêm para cá, elas não querem estudar. Mas se ela quiser estudar, ela tem uma limitação de 4 meses. Ela não pode estudar nos 12 meses que ela tem de vista, ela não pode estudar mais de 4 meses. Ou seja, né, o governo está aí forçando mesmo as pessoas que vêm nesse visto a work and holiday, né? Trabalhar e tirar férias, né? É o objetivo do visto, é o nome do visto. Então, assim, eu não sei se é positivo ou negativo. Eu cortei como negativo, mas, assim, é mais um fato curioso, porque, enfim.
Total, total. É. Tem outro lance bacana também, Fernando, que eu tenho percebido com pessoas que vêm para cá nesse visto, que é o fato delas conhecerem gente do mundo inteiro, né? Porque nessas fazendas aí da Austrália, fazenda de amora, de maçã, de... Nossa, tanta coisa que se cultiva aqui na Austrália, né? Sim, Fazendas de uva, etc. Você está ali trabalhando com 30, 40 pessoas de 10, 20 nacionalidades diferentes. Então, a galera que é mais jovem, né? Talvez não seja mais o meu caso ainda, mas para a galera ali dos seus 20 e poucos anos, eu tenho a impressão que sim. é uma baita uma experiência, viu? Com certeza. E eu acho que é até uma estratégia do governo, Otávio, para poder preencher essa demanda, principalmente no setor de fazendas, de agricultura, porque a Austrália não tem uma população jovem muito grande e precisa das pessoas lá, né? Colhendo as frutas, picking, né? Pegando a amora, o morango, todas as frutas, né? Então, essa obrigatoriedade, condição de ir para a fazenda, para poder renovar o visto, etc., é uma coisa bem estratégica e super interessante para quem está fazendo, para poder conhecer outras culturas e conhecer o lado interior da Austrália, que é super lindo. E eu estou começando a desbravar agora, porque esse país aqui é gigantesco, né? Leva tempo. Total, cara, total. Cara, na região que você mora aí, tem muita fazenda, você tem contato com muitos backpackers que estão trabalhando. Eu acho que agora não mais por conta das fronteiras fechadas, mas a paisagem, aquela paisagem realmente de fazendas, plantações, etc. Sim, você está 100% certo, agora não mais por causa da pandemia, fronteiras fechadas, mas aqui é muito forte a cana-de-açúcar, né? O sugar cane. Então, toda a minha região tem plantação de cana-de-açúcar praticamente em toda a área aqui. É muito, muito, muito forte. Vários moinhos de produção de raw sugar, né? Que é o açúcar mais puro. E uma outra indústria forte nessa região que eu estou também é a mineração, né? Assim como toda a Austrália, mas aqui especificamente tem muitas minas ao redor. Mas as minas normalmente elas são mais inland, né? Elas são mais para dentro do território. Enquanto a cana-de-açúcar ela está na costa mesmo, arrastada por toda a região aqui da Barreira dos Corais, que é onde eu moro. Interessante, cara. Eu pensando agora aqui, eu lembrei de uma história interessante sobre alguém que eu conheci que estava nesse visto. Tu sabe que eu vim de Sydney para Adelaide de carro, né, em janeiro. Sim, Fiz uma trip aí de uns 15 dias e até a época estava também em lockdown, né? Victoria, New South Wales, South Australia. Então, às vezes um estado saía de lockdown, o outro entrava. Tava um negócio bem difícil de entender se eu ia conseguir entrar aqui ou não. Mas, como já era meio que previsto, eu fiquei stuck, né? Fiquei preso ali na fronteira. Fiquei numa cidade chamada Broken Hill, que para quem não conhece é onde foi gravado o Mad Max, né? Aquele filme clássico, né? Com Mel Gibson. E lá, cara, nessa cidade chamada Broken Hill, você conhece lá, Fernando? nunca fui, mas já ouvi falar por causa do Mad Max. Isso. Na verdade, o Mad Max foi gravado a 20 minutinhos Broken Hill, uma localidade chamada Silverton, que é onde tem um museu do Mad Max até hoje lá. Mas enfim, eu tava lá, cara, nesse camping, fiquei 10 dias nesse camping lá em Broken Hill. Quente pra caramba, né? Janeiro, verãozão, 41, 42, 43 graus. E lá eu conheci um canadense, um moleque canadense assim, de seus 22 anos de idade, mais ou menos, sabe? Viajando sozinho, comprou um carro. Geralmente esses backpackers compram um carro, né, para fazer a viagem, depois vendem no final da viagem, sei lá, 6 meses depois ou um depois, não sei. Cara, ele me contou muitas histórias interessantes sobre essa jornada dele nesse visto Work and Holiday, né? Que tem que fazer. Tu pode até explicar melhor se você entende mais do que eu, mas você tem que trabalhar um determinado tempo em fazenda. Essa é a regra do visto, a exigência, para que você possa ter tantos meses de liberdade para fazer o que você quiser, trabalhar onde quiser. E aí, se você fizer isso, você ganha mais a renovação de um ano. É isso mesmo, Fernando? Explica melhor para a gente, cara. Exatamente, é por aí mesmo. O visto inicial, ele tem 1 ano de duração. Se você quiser renovar por mais 1 ano, o segundo ano,
você tem que ficar no mínimo 88 dias, que são mais ou menos 3 meses, trabalhando em indústrias pré-determinadas pelo governo. E a principal e mais tradicional delas são as farms, né, que são as fazendas. Mas também tem outras, depende de cada estado e região da Austrália. E aí você tem que ficar lá 3 meses fazendo um trabalho para aquela indústria específica, comunicar ao governo, e o governo vai autorizar você a renovar o visto por mais um ano. E agora tem até o terceiro ano. Só que para renovar para o terceiro, ao invés de 3 meses, você tem que ficar 6 meses trabalhando nas fazendas ou na indústria que te torna elegível para esse terceiro ano. Então, é um visto bem interessante. Caramba, cara. Então, tem tudo a ver com aquela conversa que a gente teve há um tempo atrás, que você me falou, sabe, cara? Todas essas leis de imigração dos países, né? Principalmente os países que fazem bem feito, como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, está diretamente relacionado com a economia. Lembra que você me falou isso, né? Positivo. Então, é interessante ver como algumas profissões e alguns segmentos do mercado, né, em geral, estão em franco crescimento e, portanto, precisam de mão de obra num determinado estado, mas no outro estado vai ser outra coisa. E aí o governo vai criando esses vistos para ir sanando esses problemas com mão de obra de estrangeiros, né? Exato, para sanar a escassez. E o que é interessante é que muitos países, falando do Working Holiday, já tem esse acordo, já está em vigor com a Austrália, e o Brasil, não sei o motivo, mas demorou para fazer isso. Agora, esperançosamente, vai acontecer em breve, o que vai beneficiar muito a população jovem brasileira que quer passar um tempo aqui trabalhando, fazendo aquele tour na Austrália, igual você fez, né, de Sydney para Adelaide, com paisagens, pontos turísticos incríveis. Lembrando que o Brasil já tem esse visto, mas não com a Austrália, com a Nova Zelândia, que são vagas limitadas, são 300 vagas por ano, mas já é um visto muito popular, pelo que eu sei lá no Brasil. Isso. E a gente vai deixar os links aqui embaixo de alguns sites oficiais do governo para que as pessoas possam acompanhar, até porque isso foi aprovado, mas não entrou em vigor ainda, né, Fernando? Correto. Então, a gente vai deixar o site aqui embaixo e vocês têm acesso aqui ao site. Quando entrar em vigor, vocês já vão poder acessar direto. E cara, uma coisa interessante é o seguinte, tem muito brasileiro que vai adorar esse visto, porque quer vir para a Austrália, viver uma experiência diferente, ganhar uma grana, né? Conhecer gente, praticar um pouco do inglês, mesmo que não queira estudar, mas praticar no dia a dia, e depois voltar para o Brasil, né? Porque é um visto com tempo limitado, ou é um ano, ou são 2 anos, e agora você está falando que pode estender até a 3, né? Mas no caso de brasileiros que queiram vir para a Austrália, né, utilizando esse visto como um porta de entrada, mas estando aqui, queiram renovar para um outro visto. Tu tem conhecimento se isso é possível, cara? Cara, eu não vou te dar 100% de certeza, é uma pergunta que seria ideal para um agente de imigração, mas eu creio que sim. Eu creio que não tem uma limitação, não. A pessoa pode vir para cá, inclusive conheço casos desse exemplo que eu vou dar, ela estava no Working Holiday e ela decidiu continuar na Austrália e ela fez um visto de estudante. E ela começou a estudar num outro visto e continuou aqui onshore, na Austrália. Acho que não teria muito problema, não. Interessante. Até para quem quiser testar a Austrália sem fazer aquele investimento gigantesco, né, no curso de inglês e dar uma volta, de repente se gostar, de repente até conseguir visualizar uma proposta de emprego mais estável, fazer a transição para um outro visto, pode ser uma estratégia interessante do ponto de vista financeiro no início, né? Com certeza, como você disse brilhantemente, não tem que pagar a escola, né? Não tem que comprovar o vínculo com alguma instituição de ensino. Então, o visto é basicamente uma taxa que não deve ser muito cara, com certeza é menos de $1.000, deve ser por volta de 400, $500, e é isso, né? Então, um visto bem viável financeiramente e prático. E eu já ouvi falar também que ele sai muito rápido, né? Um visto que tem um processamento muito rápido, porque a elegibilidade é muito simples. Você tem que ser daquele país que é elegível e tem que ser daquela idade, basicamente, ponto final. Não tem muito critério. Pô, bacana, cara. Esse detalhe é importante, hein? O tempo de processamento mais rápido do que outros vistos. Isso é importante.
Legal. Claro que na pandemia, E, né? Isso aí tá variando, mas essa é uma notícia que eu já ouvi antes da pandemia começar, que era um visto que demorava poucos dias, às vezes semanas, para ser aprovado. interessante demais isso, hein, cara? E, Fernando, a nossa intenção aqui não é fazer um vídeo muito longo, é realmente, né, jogar aí várias informações para o pessoal começar a ir clareando as ideias com relação a esse visto e fazerem a sua própria pesquisa, que é o mais importante. Mas fala um pouco para a gente, só para a gente já ir aqui em direção do final desse papo, do trabalho que você faz, cara. Você tem um canal muito bacana no YouTube, você tem entrevistado as pessoas legais aí. Um pouquinho para a gente qual é o objetivo do teu canal e do que se trata o teu conteúdo? Claro. Bom, minha missão principal com o canal é ajudar pessoas através do compartilhamento de informações relevantes sobre a Austrália. Então, seja isso para conseguir um emprego, seja isso para emigrar, seja isso para estudar naquela área, fazer um mestrado e por aí vai. Então, eu estou tentando juntar um conteúdo relevante, que eu acho que faz sentido e vai atingir as pessoas certas, que estão interessadas ou que venham a ficar interessadas. E agora também estou começando a trazer pessoas, você vai ser um deles, já fica avisado, para poder conversar Opa, comigo e compartilhar algum assunto relevante, né? Trazer os profissionais especializados de cada área que eu acho que faz sentido ali compartilhar. Essa é a minha ideia. beleza. Beleza, cara. Então, quem tiver aqui assistindo esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o link do canal do Fernando também, que tem bastante coisa importante ali para qualquer pessoa que pense um dia em vir para a Austrália. E, cara, se a gente não esquecer um detalhe importante, qual é o limite de idade do Work and Holiday Visa? Boa pergunta. No site do governo, eu dei uma olhada logo antes do nosso papo, ele fala que a pessoa tem que ter entre 18 e 30 anos, inclusive 30. Entretanto, existem 3 países que a pessoa pode ter até 35 anos, se ela for francesa, canadense ou irlandesa. Interessante, interessante. Então vamos aguardar aí para quando esse visto entrar em vigor e saber qual vai ser o limite de idade para nós brasileiros. Sim, muito provável que seja 30, né? Porque é a grande maioria dos países. E 2 coisas importantes que o novo embaixador brasileiro falou, que acho que é legal compartilhar, sabe? Uma é, ele, na opinião dele, os brasileiros não vão ter problema para vir para a Austrália, seja o estudante internacional, seja o que já é residente permanente, ou até o turista, depois que as fronteiras forem reabertas. Ele acha que desde que o brasileiro esteja vacinado, está tudo bem. A expectativa é que não tenha uma restrição, né? Porque a gente sabe que o Brasil foi um dos países com maior número de mortes de Covid, mas ele acha que não vai ter nenhuma restrição nesse sentido quando for reaberta. E a segunda notícia boa é que ele diz que o foco dele, assim que ele começar os trabalhos, é dar assistência à comunidade brasileira aqui na Austrália, que hoje já são 50 mil brasileiros, segundo ele, onde quase metade são estudantes. Então, achei bem legal. Caramba, muita gente, hein? Muita gente. Muita gente. Cara, obrigado por esse papo. A ideia é que fosse realmente um papo curto, compactado, assim, para a gente entregar aí essas informações sobre o Open Holiday Visa. E para estar aqui nos assistindo, se aparecer algum link novo, algum site mais atualizado, algo nesse sentido, eu pessoalmente volto aqui no YouTube e atualizo a descrição aqui embaixo e deixo vocês aí com a informação a mais atualizada possível. E brigadão, Fernando, pelo papo, cara. Obrigado pelo tempo. Segunda-feira, semana começando. E vamos para frente. É isso aí, vamos com tudo. Eu que agradeço o convite, sempre bom falar contigo, sempre uma injeção de ânimo. E vamos com tudo. Boa semana aí para todo mundo que está vendo. E para você também, sabe? Beleza, cara. Forte abraço. Se cuida. Abraço.